Olá, cursistas! Mais uma vez, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para a nossa terceira aula. Peço mais uma vez que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Como mencionei na aula anterior, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês também na leitura. Adquiram o hábito de ler, assim vocês terão mais facilidade para escrever sobre qualquer assunto. Então vamos começar a nossa terceira aula? Nesta unidade, conheceremos os trabalhos acadêmicos em geral, além de pesquisas bibliográficas e suas fontes. Na sequência de nossas reflexões, vamos tratar nesta unidade sobre os trabalhos didáticos que são considerados comuns no cotidiano dos cursos universitários, aqueles que são normalmente solicitados pelos professores das diversas disciplinas com o objetivo de favorecer e avaliar a compreensão dos conteúdos estudados. São eles: resumo, resenha, fichamentos e documentação de estudos e as pesquisas bibliográficas. Como são realizadas e quais são as suas fontes mais comuns e especializadas. Na unidade seguinte, discutiremos a pesquisa científica e então abordaremos a respeito dos trabalhos mais elaborados que objetivam-se ao exercício da iniciação científica, como, por exemplo, as monografias, dissertações e demais trabalhos de divulgação de resultados parciais e finais de pesquisas. Iniciemos, portanto, com os trabalhos mais comuns no curso de graduação. Geralmente, os professores pedem que o aluno faça resumos ou até mesmo o aluno tem o hábito de fazer resumos da matéria para facilitar o estudo da mesma. Mas então, o que é um resumo? O resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Visa fornecer elementos capazes de permitir ao leitor decidir sobre a necessidade de consulta ao texto original e ou transmitir informações de caráter complementar. Então, qual seria a função de um resumo? O resumo, ele tem a função de apresentar por escrito, de maneira concisa, coerente e frequentemente seletiva as informações básicas de um texto pré-existente. Os resumos são requeridos como exercícios de compreensão das leituras realizadas. Trata-se de um trabalho simples, não chegando a ser uma elaboração. Não se trata de uma mera redução do texto, mas de uma síntese das ideias do autor. O estudante reescreve o texto com as suas próprias palavras, mantendo-se, contudo, fiel às ideias do autor. Deve-se ter o cuidado de registrar no cabeçalho do texto resumido a referência completa do texto, facilitando assim a sua utilização posterior em outras produções acadêmicas onde for pertinente a sua citação. O objetivo é apenas reescrever o texto, utilizando-se das ideias do autor e não apresentá-lo e analisá-lo como ocorre nas resenhas que veremos mais à frente. Além de realizar os resumos para atender eventuais solicitações dos professores, vocês devem adotar esse hábito para as suas leituras em geral. Realizando, a compreensão do conteúdo será reforçada, avaliada e o conteúdo poderá ainda ser aproveitado em outras situações, como na própria participação dos debates em sala de aula. Considerando a natureza desse texto, são dispensadas expressões tais como segundo o autor ou o autor afirma. Não se deve confundir esse tipo de resumo didático com o resumo técnico, mais elaborado,
que é utilizado nos artigos científicos, monografias, dissertações, teses e anais de evento, como também veremos posteriormente. Um bom resumo deve ser breve e conciso. No resumo de um texto, por exemplo, devemos deixar de lado os exemplos dados pelo autor. Um bom resumo também deve ser pessoal. Ele deve ser sempre feito com as suas próprias palavras. Ele é um resultado da sua leitura. Ele deve também ser logicamente estruturado. Um resumo não é apenas um apanhado de frases soltas. As ideias devem ser apresentadas em ordem lógica e conforme apresenta o texto. O texto do resumo deve ser compreensível. O resumo também deve ser gramaticalmente correto. Um resumo deve demonstrar o uso adequado da língua portuguesa e, para isso, é necessário treinamento que é adquirido pelo hábito de leitura. Dentro da classificação dos tipos de resumos, temos vários tipos de resumos. Dentro da classificação dos tipos de resumos, temos o resumo indicativo ou descritivo, que indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos. De modo geral, não apresenta a consulta ao original. Outro tipo de resumo é o resumo informativo ou analítico, que informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta do original. Resumo crítico ou resenha. Trata-se de um resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento, também chamado de resenha. Quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão. Sobre a resenha, falaremos no próximo tópico. Aqui temos um exemplo de resumo indicativo, onde o autor do resumo apenas apresenta os pontos principais do documento. Peço a atenção de vocês para a citação do texto pela qual foi confeccionado o resumo. Primeiro, temos o nome do autor apresentando o último sobrenome seguido das demais nomes do autor do texto. O título, o título, o local, editora, ano e número total de páginas. Depois vem o texto onde o autor redigiu. Depois vem o texto onde o autor redigiu. Estudo realizado sobre redações de vestibulandos da FUVEST. Examina os textos com base nas novas tendências dos estudos de linguagem que buscam erigir uma gramática do texto, uma teoria do texto. São objeto de estudo a coesão, o clichê, a frase, o não-texto e o discurso indefinido. Parte de conjecturas e indagações. Apresenta os critérios para análise. O candidato, o texto e farta explicação. Percebam que em poucas linhas, 8 para ser exata, o autor do resumo simplificou um texto de 184 páginas sem aprofundar. Primeiro, ele cita sobre o estudo realizado, os objetivos, o objeto de estudo e a conclusão. Já neste resumo informativo, podemos identificar finalidades, metodologia, resultados, discussão e conclusões.
Além disso, dependendo da finalidade desse resumo informativo, são exigidas palavras-chave, que são palavras que representam o texto. Evitando repetir as palavras que fazem parte do texto. Assim, você pode aumentar a abrangência de busca do seu trabalho. Neste resumo, por exemplo, o autor não foi feliz em repetir palavras do título em suas palavras-chave. Coloquei este texto justamente para mostrar esse tipo de hábito que vocês devem evitar. Bem, agora temos as resenhas bibliográficas. Sendo assim, o que é uma resenha? É um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e opinião. Qual a finalidade de uma resenha? A finalidade de uma resenha é informar o leitor de maneira objetiva sobre o assunto tratado no livro ou artigo, evidenciando a contribuição do autor, novas abordagens, novos conhecimentos e novas teorias. A resenha visa, portanto, a apresentar uma síntese das ideias fundamentais da obra, com uma pitada de opinião do autor da resenha. A resenha é uma apresentação ou análise de uma obra. As resenhas normalmente são trabalhos elaborados e publicados em periódicos especializados das diferentes áreas de conhecimento. A análise de uma obra deve ser feita por um especialista no tema abordado. As resenhas, entretanto, também são muito utilizadas nos cursos de graduação como exercício de leitura para os estudantes, porém, mais utilizadas em cursos de pós-graduação, porque, por sua natureza, é mais complexa e, assim, exige um conhecimento mais profundo do conteúdo resenhado, o que requer maturidade acadêmica. Por meio das resenhas, é possível conhecer o conteúdo de obras que foram lançadas recentemente. Podem servir para orientar o estudante quanto à pertinência de se empreender ou não em determinada leitura. Poderá servir também como auxílio na leitura dessas obras. Espera-se, entretanto, que o leitor mantenha sua autonomia em relação às conclusões, realizando também uma leitura crítica do trabalho do resenhista. As resenhas podem ser informativas ou descritivas, limitando-se à exposição do conteúdo da obra em estudo. Normalmente, entretanto, são requeridas resenhas críticas que, além de expor o conteúdo, analisam-o. Então, o que uma resenha deve ter para ficar dentro dos padrões aceitáveis? A resenha deve conter o cabeçalho, onde deve-se registrar os dados bibliográficos da obra. Apresentar de forma sucinta informações sobre o autor, suas credenciais acadêmicas, inclusive afinidades teórico-metodológicas. Uma breve contextualização da obra em análise, seguindo as orientações de leitura apresentadas na unidade 3. Uma síntese de conteúdo da obra, sua problematização, fundamentação teórica, metodologia empregada pelo autor para responder às questões propostas, suas principais formulações e os argumentos utilizados para sustentá-los. Deve conter também uma avaliação, no caso de resenhas críticas, do cumprimento dos objetivos propostos pelo autor, das questões deixadas em aberto e que servirão para outras investigações. Para uma boa escrita da parte da avaliação, é importante fazer a seguinte pergunta sobre o texto objeto da resenha: qual a contribuição da obra para a ciência em geral e especificamente para as áreas ou áreas do conhecimento que ela se refere?
Tanto para a realização das resenhas que abordamos nesse tópico, como para a elaboração dos resumos de textos que discutimos no tópico anterior, é necessária a prática da documentação das leituras realizadas. A referida documentação, na verdade, é fundamental tanto para a organização dos estudos em geral, visando o acesso posterior aos conteúdos estudados, o que será útil a toda a produção acadêmica. Esse é o tema da nossa próxima abordagem. Para escrever uma boa resenha, faz-se necessária a leitura e reflexão sobre o texto do qual será feita a resenha, sendo que muitas vezes são necessárias leituras complementares para um melhor entendimento do texto. Resumo da obra, no qual deverão ficar claras as ideias principais do autor. Este resumo será a base para a resenha, mas não ela. Emitir um julgamento de verdade, no caso de resenha descritiva, ou de valor, no caso de resenha crítica, sendo necessária a fundamentação no caso da resenha crítica. Selecionar, dentre as ideias principais, uma que será destacada e até aprofundada no caso das resenhas críticas. Temos aqui um exemplo de resenha crítica, na qual podemos identificar as suas partes. Primeiramente, a identificação do objeto ou obra. O primeiro passo para a elaboração dessa resenha é apontar os dados bibliográficos básicos do livro, artigo, filme ou demais objetos analisados. Segundo, a apresentação da obra. Deve ser feita uma descrição com poucas linhas sobre o conteúdo do livro, artigo ou filme a ser resenhado. Descrição da estrutura. Essa etapa da resenha envolve mencionar a divisão do livro ou artigo em seções ou capítulos, apontar o foco narrativo da obra e mencionar o número de páginas. Descrição do conteúdo. Essa é considerada a parte principal da resenha, cujo autor deverá resumir o texto, livro ou filme de forma objetiva, utilizando no mínimo 3 e no máximo 5 parágrafos. A análise crítica. Feito este resumo, é o momento de colocar a opinião quanto ao objeto analisado. Recomenda-se que essa argumentação seja feita de forma comparativa com base em teorias dos autores mais relevantes sobre o assunto ou também utilizando explicações dadas pelos professores em sala de aula. De forma geral, para fazer essa análise crítica, basta utilizar no máximo 3 parágrafos. Recomendar a obra. Nessa etapa, é necessário recomendar o objeto de análise para aquelas pessoas a quem ele será mais útil, baseando-se em elementos como idade, escolaridade, renda, fatores pedagógicos ou sociais. Identificar o autor. Nessa parte, é necessário mencionar o autor da obra resenhada, não o autor da resenha. É recomendável colocar breves informações sobre outras obras do pesquisador ou escritor da obra, assim como outros itens como formação acadêmica, áreas de atuação. O exemplo de resenha crítica ao lado é apresentado de forma didática para o melhor entendimento da organização de uma resenha e como é feita a construção do texto. Disponibilizarei este modelo na área do ambiente virtual pertinente a esta aula. O fichamento ou documentação de estudos também são pedidos como exercícios relacionados à leitura de textos. O fichamento é um método de armazenamento, controle e consulta de informações sobre livros ou documentos através da elaboração de fichas com conteúdo que facilita o estudo e a aprendizagem.
Utiliza-se das técnicas de resumo e resenha para a elaboração do seu conteúdo. Essa prática, porém, também chamada de documentação pessoal, deveria fazer parte do cotidiano do estudante com o objetivo de registrar, arquivar e guardar de forma seletiva informações obtidas durante o curso. Os cadernos de anotações, os textos simplesmente sublinhados nem sempre são lembrados ou encontrados em um momento de necessidade e as informações guardadas na memória nem sempre resistem ao tempo. O estudante organizado que registra e arquiva criteriosamente as informações desejadas, sempre os conteúdos estudados, terá acesso fácil às informações desejadas quando tiver produzido um trabalho. Portanto, independentemente da solicitação dos professores, o estudante deveria manter arquivos temáticos onde os registros dos diversos textos, aulas, palestras possam ser organizados sistematicamente. Quando se está realizando leituras com objetivos específicos de escrever uma revisão de literatura, uma pesquisa, a documentação do conteúdo das leituras em fichas adequadas torna-se muito importante. Depois de realizadas as leituras, uma análise é feita facilitando a organização do conteúdo do texto que se pretende escrever. Além dos objetivos supramencionados durante os cursos de graduação, os professores normalmente pedem fichamentos de textos com a finalidade de exercitar o estudante na leitura e no registro dos conteúdos lidos. A classificação dos conteúdos de fichas pode variar. Apresentaremos aqui as formas mais comuns: a documentação temática e a bibliográfica. A temática reúne dados gerais, inclusive fichas de leituras. Já a documentação bibliográfica arquiva de forma sistemática resumos ou resenhas de texto. Dependendo dos objetivos, as fichas bibliográficas podem apresentar apenas citações do texto lido para posterior análise e utilização no trabalho que se pretende realizar. Não há formato definido para essas fichas. São vários os modelos normalmente sugeridos pelos diversos autores que trabalham com o tema. As fichas resumo seguem a metodologia das resenhas. Sugere-se ainda o registro das fichas de leitura, da data da consulta e onde a obra está disponível. Isso facilitará um retorno à obra, se for necessário. Fica claro, portanto, o vínculo necessário entre a prática de documentação pessoal dos conteúdos estudados com as demais atividades acadêmicas. Uma forma de garantir a preservação sistemática das informações obtidas durante o período do curso e em atividades extracurriculares. Esta prática amplia as possibilidades para a construção de uma mentalidade acadêmica produtiva. O tópico a seguir, que tratará das pesquisas bibliográficas, também dependerá fundamentalmente desse trabalho de documentação das leituras. Fichamento de transcrição ou citação é aquele em que se passará o texto do livro ou documento igual ao lido para a ficha. Logo, se faz necessário a utilização das aspas no início e no final da transcrição. O fichamento é um procedimento realizado para ajudar no armazenamento de informações-chave de determinado livro ou documento. Fichamento de resumo ou conteúdo é aquele que traz uma compilação das ideias do autor, ou seja, dos assuntos e características principais abordadas no livro ou documento. Utiliza as mesmas recomendações da elaboração de um resumo, porém obedecendo à estrutura de uma ficha para fichamento. O fichamento de comentário ou crítico é aquele que realiza uma avaliação completa do livro ou documento em todos os seus aspectos.
principalmente nos assuntos principais, levando em consideração a opinião de quem elabora a ficha. Utiliza as mesmas recomendações da elaboração de uma resenha, porém obedecendo à estrutura de uma ficha para fichamento. Aqui temos um modelo de organização de um fichamento. Neste caso, a ficha em questão são aquelas de papel mais duro e que possuem linhas Aqui temos um modelo de organização de um fichamento. Neste caso, a ficha em questão são aquelas de papel mais duro e que possuem linhas compradas em papelaria. Esse tipo de fichamento é feito à mão, devendo-se obedecer à organização dos itens, como cabeçalho, onde coloca as informações básicas, pode ser a disciplina para a qual o fichamento foi realizado. As referências formatadas de acordo com a norma adotada pelo professor da disciplina ou pela instituição. Logo após vem o texto e abaixo coloca-se o local onde o texto foi encontrado. Este é apenas um exemplo clássico de fichamento, hoje considerado arcaico por ainda usar papel, uma vez que estamos na era tecnológica, onde temos programas de computador ou aplicativos de celular que compilam informações em forma de fichamento. Lembrando que se optarem por fazer algum trabalho usando celular ou computador, correremos o risco de perdermos as informações. Sendo assim, podemos guardar estes fichamentos virtuais na nuvem de dados do e-mail ou até mesmo em programas específicos como Dropbox ou Google Drive. Com isto, podemos acessá-los de qualquer lugar. A pesquisa bibliográfica tanto pode ser um trabalho simples sobre um tema específico indicado pelo professor para cumprir objetivos de avaliação durante o curso, como pode ser um trabalho mais elaborado com objetivos mais amplos no campo da produção científica. Embora sejam diferentes quanto à densidade do trabalho, quanto ao método de elaboração e apresentação não há diferença. Ambos os casos pressupõem um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura sobre o determinado tema. Devem ser observadas as orientações para a escrita dos textos acadêmicos apresentados na unidade 3. Inicialmente, o estudante realiza o levantamento bibliográfico do tema a ser pesquisado. Realiza as leituras preliminares, selecionando tópicos relevantes à sua abordagem. Realizadas as leituras preliminares, haverá condições para a delimitação do tema, considerando os objetivos de pesquisa. As leituras devem ser documentadas para posterior análise, facilitando a organização da estrutura da pesquisa. A organização de um plano de escrita. É importante para o estudante de graduação aprimorar-se na realização da pesquisa bibliográfica, por ser uma pesquisa básica indispensável a qualquer outro tipo de pesquisa. Para a elaboração de projetos de pesquisa, revisão de literatura pertinente ao trabalho de conclusão de curso e para futuros empreendimentos na carreira acadêmica, como pesquisador, a pesquisa bibliográfica terá que ser realizada. Discutimos nessa unidade alguns trabalhos acadêmicos muito comuns nos cursos de graduação, mas que terão uma aplicação mais ampla. As exigências das disciplinas dos cursos os utilizam, na verdade, como exercícios que preparam o acadêmico para produções posteriores, com objetivos mais amplos e autônomos. Temos aqui ferramentas para pesquisas bibliográficas. Podemos acessar artigos e livros em diversas plataformas de busca, como PubMed, Google, Banco de Teses da CAPES, Cielo. Além disso, as bibliotecas das universidades possuem um sistema virtual onde é possível acessar livros e artigos. Como prometido, trago dicas de ferramentas de busca que são especiais
e explicarei a especificidade de cada uma. Uma delas é o WorldCat. Se identifica como o maior catálogo de bibliotecas do mundo. Se isso é verdade, não podemos dizer. Porém, com um conteúdo de cerca de 10.000 bibliotecas com livros, DVDs, CDs e artigos, é muito possível que você encontre o que precisa. No Google Books, você irá encontrar milhares de livros e outros conteúdos gratuitos, como artigos sobre os mais variados assuntos e autores. O Cyrus é uma ferramenta de busca científica com mais de 460 milhões de conteúdos indexados. Você irá encontrar artigos, patentes, sites educacionais, informações sobre cientistas e muito mais. O HighBeam Research pesquisa artigos e outras fontes de materiais publicados. A ferramenta pode ser usada gratuitamente por um período de até 7 dias. O Vadro é um motor de buscas que oferece ferramentas, protocolos, apresentações e outros materiais de pesquisas acadêmicas e descobertas científicas. No site Open Library, você irá encontrar livros eletrônicos e outros materiais de fontes gratuitas, além de poder contribuir para que esse catálogo continue aumentando. Se você procura por artigos na área científica, pode usar o BioOnline International, uma ferramenta de busca que disponibiliza diversos jornais científicos de países emergentes. Ele é administrado por cientistas e bibliotecários que fazem um trabalho colaborativo por meio de outras iniciativas sem fins lucrativos. O Springer Link disponibiliza artigos de diversas áreas de estudo, da arquitetura à medicina. Estão disponíveis também livros, protocolos e outras ferramentas. Na ferramenta de busca Journey, é possível obter resultados de mais de 4.000 jornais e artigos gratuitos na área de artes e humanidades. Também disponibilizarei estes links na nossa sala virtual pertinente a esta aula. E com isso, encerramos a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o conteúdo que vimos hoje. E que busquem conhecimento além do que foi falado nessa videoaula. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Estudem a apostila e demais materiais recomendados na sala virtual. Bons estudos e até a próxima aula!